Olá pessoal, começando a nossa primeira aula de História aqui pela plataforma. E o tema de hoje é um assunto bem interessante. Vamos começar estudando um período muito importante da história, o período medieval. Como nós já falamos algumas vezes, o conteúdo de História no ensino médio, ele é uma revisão e um aprofundamento de muitas coisas que vocês já viram no ensino fundamental. Então, falando sobre história medieval, com certeza alguma coisa vocês já viram sobre esse assunto e à medida que vocês forem lendo a apostila e também acompanhando aqui o vídeo, vocês vão lembrando de um assunto, de uma característica aqui ou ali e com certeza a mente de vocês vai conseguir captar bem tudo aquilo que eu vou estar passando para vocês. Então vamos lá. História medieval, período medieval. Uma coisa importante é a gente situar esse período no tempo, saber quando, ocorreu esses fatos e por quanto tempo durou esse longo período da história que nós chamamos de período medieval. E a apostila começa explicando isso pra gente. Preste atenção aí. De acordo com a historiografia tradicional, a Idade Média é o período que se inicia no século V. Então, o ponto de partida para a Idade Média é o século V. Mais precisamente, o ano 476 d.C., que é o ano da queda do Império Romano do Ocidente. Então, a Idade Média se inicia no século V, de acordo com a historiografia tradicional, especificamente no ano 476, quando acontece a queda do Império Romano do Ocidente. E dura até o século XV. Temos aí então 10 séculos, praticamente 1000 anos de duração do período medieval, começando no século V e indo até o século XV, especificamente no ano de 1453, quando um outro fato importante também acontece: a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então, de acordo com a historiografia tradicional, a Idade Média começa no século V e se encerra no século XV, iniciando no ano 476 d.C. e se encerrando no ano 1453. E uma coisa interessante também sobre esse longo período da Idade Média é que, para facilitar o estudo, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é chamada de Alta Idade Média e a segunda parte chamada de Baixa Idade Média. A Alta Idade Média se inicia no século V e vai até o século X. E qual a principal característica desse período? É o período de formação do mundo medieval. A Alta Idade Média é esse período onde o mundo medieval está nascendo, criando as suas características e tomando a sua forma. Então, esse é o primeiro período, Alta Idade Média, que se inicia no século V e vai até o século X, e é o período de formação do mundo medieval. O segundo período, a Baixa Idade Média, inicia-se no século XI e vai até o século XV. E é o período de consolidação do mundo medieval, Ele já foi formado ali na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média ele é consolidado. E também é o período da decadência, onde o mundo medieval ele vai meio que se desfazendo e logo após inicia-se um novo período na história. Então, em duas partes nós dividimos o período medieval. Todo o período vai do século V até o século X, até o século XV. E aí nós dividimos esse período em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Alta Idade Média, século V até o século X, período de formação do mundo medieval. Baixa Idade Média, do século XI até o século XV, que é o período de consolidação e também o período de decadência do mundo medieval. E uma coisa importante a gente compreender é que esse termo, Idade Média, foi uma expressão meio que preconceituosa criada
pelos pensadores do período do Renascimento, esse período que surgiu ali após, nesse período de transição, de encerramento da Idade Média e de início da Idade Moderna. Então, os pensadores, os intelectuais do Renascimento, eles olhavam para o período medieval de uma maneira pejorativa, preconceituosa, julgando que esse período foi de menor importância cultural, intelectual, política e econômica. Então, esse termo Idade Média, ele, na sua essência, carrega uma ideia um pouco preconceituosa sobre esse período, do século V até o século XV. Mas nós sabemos muito bem que nessas comparações elas não fazem muito sentido, porque a cultura, a intelectualidade, a economia, a política da Idade Média, ela fazia muito sentido naquele contexto. Talvez não fizesse mais sentido já no contexto do Renascimento. Por isso, aqueles homens olhavam para a Idade Média de maneira preconceituosa, com um olhar pejorativo. Mas no contexto da Idade Média, essas características faziam total sentido. Então, nós não devemos olhar para os períodos da história com preconceito ou com algum olhar pejorativo, achando que é um período de menos importância, seja em que área for. Intelectual, cultural, política, econômica, social, porque essas características fazem sentido naquele contexto. Então, precisamos também entender quais são os elementos formadores do mundo medieval. Essa aula é uma aula introdutória. E nós vimos que todo esse período é dividido em duas partes, e a primeira parte, a Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, é o período de formação do mundo medieval. E alguns elementos foram os formadores desse período, os formadores desse mundo. E a apostila diz aí pra gente, basicamente, o mundo medieval se formou por meio de um longo processo de combinação de elementos de origem romana, germânica e religiosa. Então, basicamente, 3 elementos formaram o mundo medieval. Um elemento de origem romana, um outro elemento de origem germânica e um elemento religioso. Se você lembrar, o período medieval ele se inicia na Europa com a queda do Império Romano. Então, já havia ali na Europa elementos do Império Romano que serão elementos formadores do mundo medieval. O Império Romano sofreu as invasões dos povos bárbaros, dos povos germânicos, e esses povos também trouxeram elementos que se fundiram com os elementos romanos para a formação das características do mundo medieval. E também havia um elemento religioso que já estava presente no mundo romano, já estava presente no Império Romano, que também continuou de pé, mesmo com a queda do Império, e ajudou aí a formar o mundo medieval. Então temos 3 elementos formadores do mundo medieval: um elemento romano, um elemento germânico e um elemento religioso. O elemento romano. Dos romanos, a Europa medieval herdou o colonato. O colonato era uma relação de trabalho onde o camponês usava um pedaço de terra do proprietário para o seu sustento. E em troca, dava a ele parte da colheita e trabalhava para o senhor sem receber salário. Então, o que acontece? Já no final da história do Império Romano, surge essa forma de trabalho chamada colonato. O camponês que vivia da terra não tinha mais a sua terra para produzir para o sustento da sua família. O que esse camponês fazia? Ele chegava para um grande proprietário de terra e ali ele prestava os seus serviços, trabalhava na terra desse proprietário e não recebia nenhum salário. Em troca, ele recebia um pedaço de terra para produzir para o seu sustento e o sustento da sua família. E uma parte daquilo que era produzido na terra, que era cedido ao camponês, ele pagava ao proprietário. Então, colonato é essa forma de trabalho onde o camponês que não tem terra, ele vai trabalhar na terra de um grande proprietário, e o proprietário divide uma parte para si e outra parte para os camponeses.
Os camponeses, em troca desse pedaço de terra que recebem, trabalham na terra do proprietário sem receber salário, e uma parte daquilo que é produzido na terra cedida aos camponeses também é dada ao proprietário como uma forma de pagamento. Então, o camponês recebia a terra e pagava em troca com o seu trabalho e com uma parte daquilo que ele havia produzido. Então, esse foi o elemento romano que ajudou a formar o mundo medieval, o colonato. E nas aulas seguintes vocês vão entender como que o colonato, mudou de nome, mas ainda se fez presente no mundo medieval propriamente dito. O elemento germânico. Dos germanos foi herdado o comitatus. O que foi o comitatus? O comitatus era um grupo de guerreiros unidos a um chefe militar a quem deviam servir e honrar. A relação era baseada na fidelidade. Então, os chefes dos grupos guerreiros dos germânicos que invadiram o Império Romano, eles tinham uma relação de fidelidade com os guerreiros que o acompanhavam, e eles serviam e honravam esse guerreiro. E futuramente, dentro do mundo medieval, vocês também vão observar essa característica do comitatus ali nas relações entre os reis e os senhores feudais, entre os nobres, essa relação de fidelidade que havia entre os guerreiros germânicos e que depois se faz presente dentro do mundo medieval. E para a gente terminar, nós temos o elemento religioso, que também foi formador do mundo medieval. E que elemento religioso foi esse? O cristianismo católico, que possibilitou a ligação entre romanos e germânicos e deu unidade ao mundo medieval. O catolicismo já estava presente no Império Romano. E quando os germânicos invadem o Império, a maioria deles se converte ao cristianismo. E aí, por conta dessa unidade religiosa, foi possível a união entre romanos e germânicos, e daí surge o mundo medieval. Então temos três elementos formadores: o elemento romano, que é o colonato, o elemento germânico, que é o comitatus, e o elemento religioso, que é o cristianismo católico, que permite essa união entre os dois povos, e com isso o mundo medieval é formado. O colonato como uma forma de trabalho, onde o camponês trabalhava para um proprietário e em troca recebia um pedaço de terra, e também entregava ao proprietário uma parte daquilo que ele produzia. E o comitatus, que era essa relação de fidelidade que havia entre os guerreiros germânicos. E tudo isso foi unido através do cristianismo católico. Então, leia a sua apostila. Ao final da apostila, temos aí 4 exercícios bem simples também, que vocês vão conseguir fazer bem lendo a apostila e assistindo o vídeo. E na próxima semana teremos mais aulas, vamos dar aí o prosseguimento, falando de mais características do mundo medieval. Bom estudo e boa sorte a todos.